Nesse vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre o coeficiente de segurança, que eu vejo que é um tópico que muitas vezes causa dúvidas nos engenheiros e nos estudantes de engenharia quando a gente está começando a fazer as nossas simulações. Bom, muitas associações de engenharia e agências governamentais desenvolveram normas para áreas específicas para projetos de engenharia. Algumas são apenas recomendações, mas outras têm a força de lei. Então, no Brasil, a gente tem a BNT, a gente tem as normas, as NBRs, que muitas vezes vão determinar qual deve ser o coeficiente de segurança para determinada estrutura. Então, quando você pega lá uma NBR que fala sobre o projeto de pontes, por exemplo, pode ter lá um coeficiente de segurança. Então, o engenheiro, nesses casos, vai ter que respeitar aquele coeficiente de segurança, porque existe uma norma técnica para isso. Em alguns projetos mais voltados à engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, também você pode encontrar algumas coisas. O que eu reparo? Tá? Agora minha experiência pessoal sobre a situação. Na área da engenharia civil, embora eu não seja engenheiro civil, não tenha assim tanto contato, eu já tive alguma oportunidade de estudar algumas coisas sobre construção civil, a maior parte das construções, ou dos tipos de construções civis que você vai encontrar por aí, existem normas regulamentadoras. Tá? Então, facilita o trabalho do engenheiro, porque você vai atrás dessa norma, pega lá qual é o coeficiente que deve ser e aplica aquele coeficiente de segurança. Na engenharia mecânica, alguns projetos têm sim o coeficiente de segurança com aqui a força de lei, mas tem muitos que não têm. Principalmente quando você está desenvolvendo um produto novo. Então imagina que você é um engenheiro mecânico trabalhando numa indústria ou fazendo uma consultoria e está desenvolvendo um novo produto. Bom, por definição, se é um produto novo, se ele é inovador e não existe ainda, é claro que não vai existir uma norma técnica para falar para você qual deve ser o coeficiente de segurança daquela estrutura. Quando não existe nenhuma norma técnica, o que é a primeira coisa que o engenheiro deve procurar, né? Dá uma olhada se não existem normas técnicas fora do Brasil sobre isso. Tá? Então você vai pegar uma norma estrangeira e pode se basear nessa norma estrangeira. Claro, não vai ter força de lei dentro do território aqui brasileiro, mas você está pautado num arquivo que é técnico e respeitado internacionalmente. Então imagina que espero que nunca aconteça isso na vida de nenhum de vocês, mas são coisas que podem acontecer. Você é projetista de algum sistema e esse sistema sofreu um acidente. E nisso teve danos materiais, ou até mesmo uma pessoa pode ter se acidentado, e daí aquela coisa, né? Vai para a justiça, vai rolar um processo por causa disso e tal. O engenheiro projetista, ao mostrar o seu projeto, e mostrar que calculou ou levou em consideração aspectos de segurança pautados ou numa norma brasileira ou numa norma estrangeira que seja respeitada, ele está protegido legalmente. Agora, quando você não tem quando você não faz isso, você está abrindo margem para ter problemas depois, futuramente, né, se você não está seguindo as normas. Entretanto, em alguns casos, como eu disse, não vai ter nem mesmo uma norma estrangeira. E daí, nesses casos que a discussão fica mais interessante. O que fazer? Você vai reparar que na literatura não tem muito material sobre isso. Uma tabela bem interessante é essa aqui, encontrada no livro lá de projeto de máquinas do Norton. Inclusive, se eu não estou enganado, nas edições mais recentes, essa tabela eu acho que ela foi até removida do livro. Eu tenho a segunda edição desse livro, já vi algumas mais para frente e, se não me engano, nas mais recentes não tem isso. E o que essa tabela traz? Ela traz uma forma de você quantificar, tá? Você vai colocar aqui, vai quantificar algumas informações sobre o teu projeto para poder estimar de uma forma que não seja tão intuitiva apenas o coeficiente de segurança. Basicamente, você vai analisar o teu projeto de acordo com 3 critérios. O primeiro, dados das propriedades dos materiais disponíveis a partir de testes. Então, se o material que você está usando foi realmente utilizado, você vai considerar que o teu F1 é 1,3. Depois a gente vai ver como é que se trabalha com o F1, F2 e o F3. Se você tem dados representativos de teste do material, você vai considerar F1 igual a 2. Por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo um projeto de aço estrutural, como tantos outros que eu vi, que a gente viu alguns tutoriais ali no ANSYS. O material realmente utilizado na peça que vai ser fabricada não foi testado, mas existem dados representativos de teste desse tipo de material. Então eu posso considerar, o aço estrutural é super conhecido, e eu posso considerar o meu F1 aqui igual a 2. Desculpe. Então você vai seguindo aqui os critérios para ver se o F1 deve ser 3 ou mais do que 5. Depois eu posso deixar essa tabelinha anexa, né, para vocês consultarem com mais calma. Depois tem as condições ambientais nos quais aquele equipamento ou sistema será utilizado. Se as condições são idênticas às dos testes do material, 1,3. Se as condições ambientais são essencialmente iguais à do laboratório comum, 2. Se o ambiente é moderadamente desafiador,
Por exemplo, você está falando de um chão de fábrica lá, de uma fábrica no qual você tem ruído, no qual você tem vibrações de outras máquinas, que você pode ter um mau uso daquela máquina, talvez um 3 fosse mais apropriado. Se ele é um ambiente extremamente desafiador, por exemplo, imagina que você está projetando a suspensão de um Jeep off-road. Pô, nesse caso, o ambiente ali pode ser poeirento, o calor pode influenciar, você pode ter mau uso novamente, você não sabe o tipo de relevo que você vai ter nessa aplicação. Aí, nesse caso, é melhor você utilizar um coeficiente, um F2, melhor dizendo, de 5 ou mais. E por último, você ainda tem que avaliar o teu projeto de acordo com o seguinte: modelos analíticos para forças e tensões. Se os modelos foram testados em experimentos, o F3 fica 1,3. Se os modelos representam precisamente o sistema, por exemplo, você está projetando uma coluna cilíndrica, então você está fazendo isso no ANSYS, e você abre um livro de resistência dos materiais, vai ter lá um tópico falando só de compressão em colunas. Então você olha ali o modelo analítico do livro e o que você está simulando, e eles são idênticos, né? Ele representa precisamente. Você pode usar um F3 de 2. Se o modelo representa aproximadamente o sistema, né, veja que existe uma subjetividade aqui, você deve utilizar um F3 igual a 3. E se o modelo é uma aproximação grosseira, eu sempre brinco lá que quando eu fazia física na graduação, tinha um dos problemas do livro de física que dizia para você aproximar, considere que o cavalo era uma... Tinha um problema lá que os cavalos estavam puxando uma carga, não sei o que. Considere o cavalo como uma esfera perfeita. Então, pô, essa é uma aproximação muito grosseira da realidade. Então, o cavalo está muito longe de ser uma esfera. Nesse caso, o teu coeficiente de segurança deve ser de 5 para mais. Tá? Veja que o para mais fica a gosto do engenheiro. Se a tua situação envolve a vida humana, a integridade física humana, você deve ir sempre para o lado de ter mais segurança, ou seja, aumentar ainda mais teu coeficiente de segurança. Tá? Então é uma questão subjetiva, mas essa tabela ajuda a diminuir o grau de subjetividade da tua escolha. E ainda cabe uma discussão entre fragilidade e ductilidade. Então o que você faz com esse F1 e F2? Se o teu material for dúctil, tá, você vai pegar o valor máximo entre F1, F2 e F3 para ser o teu coeficiente de segurança. Por exemplo, vamos supor que em um determinado projeto eu cheguei à conclusão que eu tenho dados razoavelmente representativos do teste do material, então meu F1 é 3. As minhas condições são essencialmente iguais ao ambiente do laboratório comum, meu F2 é 2. E os modelos representam precisamente o sistema, meu F3 é 2. Se o material em questão é dúctil, eu vou pegar o máximo entre 3, 2 e 2. Então o máximo seria 3, né? Portanto, quem manda nesse problema é o F1 e o meu coeficiente de segurança é 3. Se por outro lado o material é frágil, eu deveria ainda dobrar o valor máximo. Se o meu material passa a ser frágil, eu continuo tendo 3 como o maior dos valores, no entanto eu vou dobrar esse valor e o meu coeficiente de segurança nesse caso seria igual a 6. Tá? E aqui eu tenho coeficiente de segurança igual a 3. Então por que isso, né? Vamos ler aqui. A ductilidade ou fragilidade do material é também uma preocupação. Materiais frágeis são projetados pelo limite de ruptura, de modo que falha significa ruptura, significa fratura. Os materiais dúcteis sob carregamento estático são projetados pelo limite de escoamento e espera-se que dê algum sinal visível de falha antes da ruptura. Então a gente pode admitir um coeficiente de segurança menor para um material dúctil, porque antes de falhar ele vai te avisar. Ele começa a entrar no regime ali de escoamento, começa a ter deformação plástica e a coisa torna-se visível, né? Então você tem uma máquina rodando, por exemplo, e o negócio começa a entortar, você vai falar, para de rodar isso aí, vamos ver o que está acontecendo, vamos parar. Então ele deu um aviso antes que acontecesse um acidente grave. No material frágil não é assim, ele simplesmente vai falhar por ruptura, ele vai trincar, vai quebrar e não dá aviso prévio nenhum. Então, como você tem mais risco envolvido em usar um material frágil, você dobra o coeficiente de segurança por causa disso. Então, veja, essa é uma recomendação geral que vem do livro do Norton. Tá? Quando que você vai usar isso? Você vai usar esse tipo de técnica quando você não tem nenhuma norma técnica falando sobre aquele projeto em si. Então vai muito do bom senso e da experiência do engenheiro para você trabalhar dessa forma. Nesse último slide vem aqui umas recomendações para o uso em softwares, que eu vejo que é uma dúvida muito comum também. Muitas vezes o coeficiente de segurança não é determinado diretamente em softwares. Quando você roda o ANSYS, ele não é calculado, né? Quando você faz uma análise estática ali. É mais comum que o software retorne a tensão admissível. E olha o conceito de tensão admissível, é aquela que está sendo aplicada. É dever do engenheiro comparar a tensão aplicada com a tensão de escoamento ou ruptura do material, dependendo aqui, claro, se for um material dúctil ou frágil, para então determinar o coeficiente de segurança de determinado projeto. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você determinou que o teu coeficiente de segurança deve ser 2,5. Então você usou a tabela do Norton ou então
você consultou uma norma técnica e chegou à conclusão que para determinado projeto eu quero 2,5 de segurança. A tensão de escoamento do material é 350 megapascais, ou seja, se eu aplicar essa tensão no material, ele vai entrar em escoamento, ele vai começar a escoar. Tá? Então essa aqui é a minha tensão de escoamento, isso aqui é tabelado, você pegou de um livro de materiais ou até daquela biblioteca do ANSYS. Depois você aplicou uma força de 1000 newtons, que levou a uma máxima tensão desenvolvida de 180 megapascais, de acordo com o critério de tensão equivalente de von Mises. Então aqueles gráficos que o ANSYS te retorna coloridos, como a gente viu vários ali, chegou à conclusão que a máxima tensão equivalente de von Mises é 180 megapascais, e você sabe que o material vai entrar em escoamento em 350. Qual que é o coeficiente de segurança dessa aplicação? Aí você vai fazer a divisão. 350 dividido por 180. Se você bater na tua calculadora, você vai chegar em 1,94. O projeto deve ser reprovado, olha só. Por quê? Porque nesse projeto eu tenho 1,94 de segurança, mas o mínimo que eu queria era de 2,5. Ou seja, o meu coeficiente de segurança nesse caso está abaixo daquele que eu determinei antes. Então, o software não sabe isso. Ele vai simplesmente dizer a tensão é de 180. Ou então a tensão máxima é de 400 megapascais. Então, violou até mesmo a tensão de escoamento do material. Mas ele não vai te dizer isso. Ele vai te retornar um valor na tela. Você que vai ter que olhar aquele valor e comparar com a tensão de escoamento para ver qual é o coeficiente de segurança que você tem naquela aplicação e se ele atende ao que você estipulou por norma. Que fique bem clara essa lógica, né? Ela não é complexa, mas muitas vezes causa alguma confusão. E outro fato que eu chamo a atenção, cuidado, um erro muito comum é aplicar o coeficiente de segurança diretamente na força. Já vi muitos alunos cometerem esse erro. Então, como assim? Eu quero ter um coeficiente de segurança de 2,5. Daí o que a pessoa faz? Ao invés de colocar uma carga de 1000 newtons, ela pega e simula com 2.500 newtons. Então ela multiplicou a carga por 2.500. Só que você não pode fazer isso. Tá, porque 2.500 que seria 1000 vezes 2,5. Você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque nem sempre a relação entre a carga aplicada e a tensão equivalente de von Mises vai ser linear. Ou seja, se eu aumentei em 2,5 aqui, não quer dizer necessariamente que aqui, esse 180 vai aumentar em 2,5 também. Então você não faz isso. Se a carga é de 1000 newtons, você aplica 1000 newtons no teu modelo. Você vai ter que olhar depois, vai fazer uma comparação com as tensões equivalentes e não com as forças aplicadas. Tá? Só chamando atenção porque esse é um equívoco bastante comum, então para evitar que exista esse tipo de mal entendimento aí nas tuas simulações.